Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar para vocês sobre um substrato. O substrato é uma pergunta que tem em todas as lives que eu faço. Pelo menos o pessoal pergunta sobre o substrato de tal planta, de tal outra. Então eu vou falar aqui de uma forma ampla sobre o substrato, mas vocês vão entender pelo menos o porquê que é um dos assuntos mais polêmicos dentro do cultivo de qualquer tipo de planta, não só do bonsai, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é professor Fabiano Costa, tá? Eu trabalho há mais ou menos uns 15 anos já com bonsai, há mais ou menos 7 anos eu dou aulas. E há quase 2 anos atrás eu fiz um curso online. Eu já trabalhava online antes, mas eu fiz um curso online chamado Como Fazer Bonsai. E o Como Fazer Bonsai você aprende desde as técnicas básicas, de fundamentais, cultivo e até as intermediárias. Então quem não conhece ainda, dá uma olhadinha aí no link na descrição do vídeo que tem www.comofazerbonsai.com, tá bom? E faça também parte, além da família, também parte do grupo exclusivo de WhatsApp de tirar dúvidas. Então ali tem como fazer isso aí, tá bom? Então vejamos agora tudo sobre substrato, características, materiais, fatores que influenciam, CTC e blá blá blá, depois da vinheta. Então pessoal, vamos lá. Quais as características principais de um substrato, né? Quando a gente pega um substrato para trabalhar, o porquê que a gente coloca esses elementos, antes de ver os elementos, os materiais que a gente usa, vamos falar do que a gente precisa em um substrato, quais as características que eles têm, que cada um, depois a gente tem que balancear entre eles, não é fácil, tá? Mas a gente tem que saber bastante sobre para poder usar ele de forma econômica, porque isso aí também é um fator interessante, não é? A gente quer o mais barato possível, porque muitas vezes o que acontece? A gente vai pedir um substrato, eu tenho lá na loja Fuji Bonsai, substrato à venda, substrato inorgânico, substrato ao caco de cerâmico, tem vários tipos de substratos. Porém, o que acontece? Poxa Fabiano, mas fica tão barato o substrato, o quilo do substrato, mas para mandar chegar isso daí fica tão caro o frete, isso, claro, porque tudo que é pesado é caro para mandar num frete de correio. Então você compra 2, 3 quilos de substrato, dá 10, 15 reais e o frete custa 20, 25, 30 reais, mais às vezes. Então fica muito caro, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então muitas vezes a gente tem que saber fazer o nosso próprio substrato, entendeu? Então, quais as características, tá? Vou dizer algumas. Preste bastante atenção, é melhor até tomar nota para vocês depois. É uma aula que vão usar o tempo inteiro. E eu vou acabar usando, muitas vezes quando alguém fizer uma pergunta para vocês sobre substrato, pega o link desse vídeo e manda para a pessoa para poder estudar, tá bom? Então, ó, a composição é importante, o que você vai usar no substrato, também a granulometria. Então são duas coisas diferentes, o que você usa e o tamanho do que você está usando, né? Então quanto menor o bonsai, menor o vaso, você vai usar menor a sua granulometria, né? Então a granulometria menor, ele vence antes, ou seja, ele acaba compostando antes, mesmo ele acaba entupindo com o tempo, né? Mas eu estou usando totalmente inorgânico, não tem pó de nada, mas o pó do tempo, às vezes alguma adubação que você fez, vai indo ali, fechando com as raízes crescendo, e algumas raízes morrem lá dentro, também acaba compostando, isso é muito importante. Então é isso daí, quanto mais grosso o substrato, maior, tipo 3, 4, 5 milímetros, maior oxigenação também, que é muito importante a oxigenação, né? Não pode, por isso que quando o substrato está muito compacto, perde a oxigenação também, porque as raízes também precisam, existe troca gasosa lá embaixo também, então precisa dessa oxigenação também, tá? Para fazer aquela troca o tempo inteiro. Então a composição do substrato é muito importante, tá? Outra coisa importante, já que a gente tocou no assunto da compostagem, é a compostagem lenta. Quanto mais lenta a compostagem dos materiais que vocês vão usar, melhor, bem mais interessante
para vocês, para manter aquela aeração, aquela drenagem e tudo mais no substrato também, tá? Uma coisa muito importante é a retenção de umidade. Então a gente quer que tenha uma retenção de umidade e de nutrientes, ok? Por quê? Quando você rega a planta, imagina se vaza toda a umidade e não existe nenhuma retenção, fica pouco tempo disponível, bate um sol forte, a planta vai sentir. Então temos que ter um substrato com uma boa retenção de umidade para o nosso microclima. Isso eu vou chegar depois, então varia muito. O que eu uso? Muita gente quer receita pronta. Não existe receita pronta de substrato, tá? Eu já vi artigos falando assim, esse é o artigo definitivo de substrato. Não existe artigo definitivo de substrato. Vamos dizer que esse vídeo que eu estou fazendo aqui seria o vídeo definitivo do substrato, dizendo que não há nada definitivo. Aí eu até concordo, ok? Até um título interessante para colocar. De repente eu vou colocar esse título, vídeo definitivo do substrato, né? Por quê? Porque não existe nada definitivo de substrato. E eu vou explicar isso quando eu terminar esse vídeo. Ainda tem muito para falar, tá bom? Então vamos lá. A retenção importante de umidade e nutrientes, para deixar os nutrientes também disponíveis no substrato. Você que está sempre lá colocando a adubação química, ela vai lixiviar muito rápido, então algumas coisas tem que estar segurando ali para a planta poder absorver. Senão você vai colocar a adubação, daqui a pouco coloca tanto orgânica também, coloca uma água de novo, no outro dia vai tudo embora e o que adianta? Tem que adubar cada vez mais com maior frequência, sim, tá? Então, logicamente também não adianta você usar adubo demais, aí a gente já entra na lei do mínimo. Estudem, pesquisem no Google o que é a lei do mínimo, aí vocês vão entender o que eu estou falando agora, tá bom? Em questão de adubação, né? Muito importante e básico, drenagem. Por que drenagem, né, gente? A gente tem que regar e a água tem que ir, né? Porque tem que ter aqueles canais micro ali dentro, mas entre um e outro, ele precisa passar a água, tá? Eu tenho aulas bem completas sobre isso, gente, dentro do curso comofazerBonsai.com, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá, é interessante, entra na página, tá lá na descrição do vídeo, tá? Continuando, aeração. A aeração é super importante, exatamente porque eu estou falando para vocês. A gente existe troca gasosa, todo mundo sabe da troca gasosa que existe na parte aérea da árvore, nas folhas, fazendo fotossíntese, blá blá blá. Lá embaixo também existe troca gasosa. Então a gente precisa estar sempre oxigenando o substrato. Então para isso eu preciso de uma boa aeração. Por isso que o substrato muito fino, com muita argila, eu acabo com a aeração do substrato. Então tem que tomar cuidado, tá bom? E quem trabalha também com uma boa adubação orgânica com micro-organismos eficientes, como é o meu caso, da minha escola, a maioria dos meus alunos e de muita gente no Brasil hoje em dia, a gente também tem que cuidar com a condição de formação de colônia desses micro-organismos eficientes. Isso é uma coisa que vocês pouco ouviram falar ou nunca ouviram falar, né? Isso na verdade eu vou depois nas conclusões, lá no final desse vídeo, eu vou falar para vocês, porque fizemos aqui dentro da escola, entre os alunos da escola, alguns testes, tá? Com adubo orgânico e inorgânico, né? Misturado e sem orgânico algum. E é muito importante as nossas conclusões para o nosso microclima, e eu acho que vai bater com o microclima do Brasil inteiro. Então, quem não deixe de ver esse vídeo até o final, porque tem bastante coisa para falar aqui ainda, tá? É um vídeo muito importante. Os materiais, tá, gente? O que a gente pode usar de substrato? Quais os elementos importantes no substrato para a gente utilizar? Podemos usar o caco cerâmico, né? Que é o tijolo picado mesmo, que muita gente fala mal, muita gente fala bem. É um excelente material, tá? Só que depois eu vou ter que saber as condições de cada uma. O CTC de cada um também. Tive conversando com uma amiga há pouco tempo. Eu não sei se é verdade, porque eu não vi testes, não vi estudos
porém é uma pessoa que estuda, é uma pessoa inteligente, falou para mim que tem baixo CTC. Depois eu vou falar para vocês o que é o CTC, que é a capacidade, tá, de troca catiônica. Depois eu explico o que é, tá bom? Então vamos lá. Então o caco cerâmico é interessante, o pedrisco, tá? O carvão vegetal picado, pode ser até aquele carvão mineral picado, sempre tudo peneirado, tá, gente? Nunca vamos usar pó, porque o pó é o que vai acabar com drenagem, aeração e tudo mais do nosso substrato. Então a gente usa sempre granulometria interessante a partir, vamos dizer, de 2 milímetros, tá? Sem pó. Então vamos lá. Terra vegetal, que muita gente compra aquela terrinha vegetal que não tem barro, não tem nada, que usam para samambaia e para calanchói. Sabe quando compra, que vem lá de Olambra, aqueles potinhos e tira aquela plantinha que morreu e fica aquela terra vegetal preta, que passa pra caramba? Aquilo ali é legal tirar, esfarelar e pode usar também, tá? É interessante também aquilo lá. E aquilo é terra vegetal que a gente chama, né? Que é praticamente a turfa que eu uso aqui. A turfa é tipo partes de folhas, galhos, raízes secas e compostadas, e depois ela fica só pedacinhos, né? E aquilo ali já serve também, ele segura bastante umidade, mas então eu tô falando aqui partes inorgânicas e partes orgânicas, tá, gente? Eu não tô dando um substrato pronto para vocês. Eu quero que esse vídeo mostre para vocês como montar o substrato de vocês, tá bom? Depois eu vou falar dos fatores que influenciam isso. Então, segura aí. Outras coisas que pode usar é a vermiculita. Quem não conhece a vermiculita, vai lá no canal Como Fazer Bonsai, olha lá, procura vermiculita, que tem um vídeo falando sobre vermiculita. A zeólita que está sendo usado bastante hoje, também tem um CTC maior, retenção de umidade, é interessante, é um substrato bem bacana, tá? Existe aqui no Brasil também um substrato chamado Qualitar, que é feito lá no Paraná, praticamente muito que se assemelha ao que temos lá fora, que seria o Akadama, que é uma terra vulcânica. Então isso daí são coisas interessantes, tá, gente? A casca do coco mesmo, aquela dura, toda triturada, também é interessante como uma parte orgânica, tá? Ele composta muito pouco e segura bastante umidade, tem um CTC alto, tá? Então é interessante também, tá? Sempre com cuidado com a drenagem e aeração, tá, gente? E a casca de arroz queimada também é interessante, tá? Ela também é difícil compostagem, então sempre é interessante a gente, quando a gente passar para a parte orgânica, ter que ter um CTC alto, uma difícil compostagem e uma boa drenagem, sendo que segura uma boa umidade, tá vendo só? É bastante coisa, né? Então, mais ou menos isso aí, sempre tirando o pó, tá? Aquele pó do coco não serve, tá? Vai fora, tem que passar na peneirinha lá de 2 milímetros no mínimo. Todo pó tira, joga fora, joga em cima da grama, não interessa, tá? Agora, gente, fatores. Quais os fatores que influenciam? Existem N fatores que influenciam para você montar o seu substrato, tá? O montar o substrato depende, primeira coisa, do teu microclima. Aqui em Floripa eu tenho N microclimas. Eu moro na parte continental, a cidade chama Palhoça, faz parte da Grande Florianópolis. Mas Grande Florianópolis é gigante. Tem a parte da ilha que, mesmo na ilha, o centro da ilha tem um microclima diferente do sul da ilha, vamos dizer, na praia da Armação, no sul da ilha. Tem um microclima diferente do norte da ilha. Então, poxa, Fabiano, se você mora num apartamento, no prédio, no 12, mais ou menos 12, 13, lá, pode ser aqui, na ilha só pode ter 12 andares. Então, no 12º andar, você mora lá no 12º andar, é um microclima diferente de quem está no primeiro andar. É ou não é? Não tem uma condição de vento diferente, até a temperatura pode ser diferente. O sol pode ser mais intenso ou não. Então, onde pega mais vento, onde pega mais sol, tudo depende, gente, tá? Microclima não é só cidade, é o seu local. Aqui dentro do meu terreno, no meu viveiro, eu tenho microclimas diferentes. Eu tenho parte que tem sombrite, tem parte que pega o sol do meio-dia, tem parte que pega o sol da manhã, parte que pega o sol da tarde. Então, eu disponho minhas plantas dependendo
da condição dela. E outras coisas então, falando do microclima, a espécie, lógico que a espécie mantém. Eu boto aqui pinheiro onde tem mais sol, boto algumas plantas tipo ceriça, azaleia, onde está um pouquinho mais na sombra. Pega todo sol também, tá, gente? Não estou dizendo que é só sombra. Então existe um equilíbrio pela espécie. A saúde da planta manda? Claro que sim. Se é uma planta super saudável, você varia também, tá? A idade da planta também. Se é uma planta que desenvolve feito louco, tá bem pra caramba, você tem um substrato para usar para ela se manter dessa forma. Se é uma planta que está em recuperação, se ela veio de intervenção, não é, às vezes, quando vem de recuperação, planta doente, que vem de intervenção forte, que não foi o transplante, tem que segurar o transplante também. Aí é outro papo, né, gente? Mas estamos falando disso daí. Então, uma coisa que é muito importante é a gente saber daí qual é a condição que eu vou montar o meu substrato, né? Qual a quantidade ideal dos componentes orgânicos, alguns que vão compostar mais, depende, gente, tá? Depende, você tem que entender. Você tem que entender que dependendo do seu substrato, ele vai durar 2, 3 anos, se é para o seu vaso, para o tamanho da sua planta, é o que você quer, então você tem que trabalhar em cima disso, tem que usar orgânico suficiente para que não tenha essa compostagem. Porém, muitas vezes o que eu falo sempre para meus alunos, e estava até conversando agora essa tarde sobre isso, e eu falo também muito dentro do canal, de vez em quando uma pessoa está falando sobre uma planta tal, qual que é o substrato para essa planta? Então, você tem que entender que assim, tem que entender da espécie, né, do seu microclima, se a planta é uma planta já mais idosa, se ela é um mamê, se ela é uma planta grande. Então tem que entender um monte de coisa, tem que compreender essas coisas antes de poder ficar por aí botando um substrato só para tudo, entende? Então, na Fuji Bonsai, eu já cansei de fazer substrato com compostagem orgânica junto, tudo. Hoje em dia eu vendo inorgânico. Por quê? Porque o pessoal compra o substrato inorgânico, perdão, e aí ele faz o que ele quer. Ele coloca a partir daquela base uma quantidade X, 15, 20, 30, 40% de orgânico, com o orgânico que é disponível na cidade dele, que fica mais barato e mais eficiente. Então isso é muito importante, tá, gente? Então aí a gente entra de novo batendo lá naquele papo do CTC, que seria a capacidade de troca catiônica. Isso é muito importante, pouca gente fala. Esses dias eu estava até num grupo e o pessoal falando comigo, não sei o que, aí o cara ficou assim todo bobão, né? Mas a gente está conversando aqui nesse grupo, inclusive até sobre o CTC, que é a capacidade de troca catiônica, que é uma coisa que eu vejo pouco, assim, que bom que estão vendo sobre isso daí. É legal saber que com o estudo de alguns canais que estão sempre mantendo o nível de estudar e não só falar uma coisa ou outra que seja interessante, chamar atenção, isso é o importante. E já estão falando sobre o CTC, estão falando de coisas que muita gente a partir de hoje vai saber, porque eu nunca falo muito nos meus vídeos, a gente conversa disso dentro do curso, mas muita gente vai acabar, nunca teve pergunta sobre isso. Entende? Então, gente, o CTC nada mais é que a capacidade de reter e depois ir liberando, ou seja, ir cedendo elementos químicos, né? O nitrogênio e todos os macro e micronutrientes que vai estar retido e cedendo para a planta, né? Ou seja, os nutrientes, né, que na maioria vai em forma de cátions, mas é assim que funciona. Então vamos pensar de uma forma grotesca que o CTC é a capacidade que a planta tem de absorver esses elementos químicos, mesmo vindo de forma orgânica, tá, gente? Porque não interessa, tá? Nitrogênio, você aduba com NPK? Sim, todo mundo aduba com NPK, com micro-organismos, só que pode vir isso de forma orgânica ou de forma inorgânica, tá? Que a gente chama de químico, mas na verdade sempre vai ser químico, tá bom? Então, vai ser liberado de forma essa quantidade de elementos químicos de forma liberada devagarinho, aos poucos, entende? Eu estou tentando achar sempre a forma mais fácil de explicar, porque tem gente que vai estar aqui
já fera no assunto, e vai ter gente que vai olhar assim, meu Deus, nunca ouvi falar de tal do CTC. Pois é isso que acontece. Então a gente tem que introduzir a ideia devagar e daqui a pouco vai estar bobo a gente falando sobre isso, tá bom? Então aprenda mais essa. O CTC é muito importante porque é a capacidade que ele tem de reter e depois de liberar essa parte de nutrientes de forma química. Gente, então o que eu disse para vocês que eu ia falar no final sobre a experiência que a gente fez aqui. Já passamos de 20 minutos, então é um vídeo bastante longo. Fizemos um teste aqui, Thiago, Fernando, eu e mais alguns outros, os alunos e todo mundo que faz parte aqui da Escola Avançada de Bonsai de Floripa. A gente fez bastante teste com micro-organismos eficientes em substrato totalmente inorgânico, tá? E isso foi percebido, embora muita gente diga, eu acho que de repente por causa de microclima, embora muita gente diga que segura e faz uma boa colônia de EM, um substrato inorgânico, a gente não teve uma boa experiência aqui. Então, hoje em dia a gente já está trabalhando com um percentual de 15 a 20% pelo menos de substrato orgânico. Com isso a gente está trabalhando com a turfa e com carvão vegetal, que por enquanto são os elementos que têm uma boa absorção, um bom CTC e uma boa absorção da colônia do EM, onde a gente consegue depois abrir o substrato e ver que realmente está ali toda aquela adubação orgânica com elementos de micro-organismos eficientes que a gente tanto aduba e tanto preza e zela no nosso substrato. Então fica uma dica aí muito importante para todo mundo, Brasil inteiro, para trabalhar com um substrato equilibrado, que tenha, além de drenagem, aeração, retenção da umidade e nutriente, né, que tenha uma compostagem lenta. Então vamos trabalhar equilibrado em questão de composição e granulometria, mas quem trabalha da forma como a gente trabalha aqui na escola, que é com um substrato com adubação orgânica, com micro-organismos eficientes, cuidado, trabalhem com alguma coisa também, pelo menos minha experiência dos meus alunos, não é de uma pessoa apenas, não é em uma planta apenas, não é em um vaso apenas, tá? E não é de 1, 2 anos de trabalho, é bastante tempinho, pelo menos 3 a 4 anos, e isso foi percebido de gente que realmente estuda isso daí. Então, gente, esse era um vídeo que eu queria fazer para vocês, porque é um vídeo importante. Muitas vezes a gente vem estudando e falando algumas coisas que podem lá atrás ter feito sentido. Hoje em dia, depois do estudo e do amadurecimento nosso como ser humano e como professor e como escola de bonsai, eu tenho o dever de trazer sempre notícias, digamos assim, né, que são news para todos sobre o que anda acontecendo aqui na escola. Eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo até agora, ficou um vídeo até longo, não era o que eu queria fazer, mas é um assunto importante e vale a pena assistir o vídeo inteiro, porque não tem extinção de linguiça nenhuma. Tá bom, gente? Muito obrigado. Quem ainda não se inscreveu também na Semana do Bonsai Avançado, vai ter agora em novembro, início de novembro, a Semana do Bonsai Avançado. É totalmente gratuita, vai lá, cursodebonsaiavancado.com, preenche, manda para lá, vai receber de volta o e-mail, manda o seu e-mail bom. Quando receber de volta, vai mandar a confirmação e você vai estar confirmado e vai ter uma semana inteira de bonsai avançado gratuito. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Quem gostou desse vídeo, já curte esse vídeo, por favor. E se inscreva no canal, aciona o sininho e vamos embora, porque aqui tem vídeo direto e aqui a gente estuda. Abraço, até mais, tchau, tchau.